e amém. Glória a Deus. De coração aberto para a palavra de Deus? Então tá bom. É a palavra que nos transforma. Amém? O tema dessa palavra é: você nasceu para brilhar. Amém? E assim nós vamos colocar na internet: você nasceu para brilhar. Mas ela tem uma continuação. Você nasceu para brilhar à luz de Cristo. E a gente vai entender o quão profundo isso é. Amém? Quando nós encontramos o amor de Deus, como foi falado no início do culto, é assustador de tão maravilhoso que é. Não é verdade? Parece que uma luz se acende na nossa vida e a gente fala: meu Deus, como eu não percebi tudo isso? E aquela novidade de vida, transformação de vida, que é a conversão, é a mudança de direção. A gente muda de vida através do poder de Deus. Aquele bendito e abençoado dia em que nós permitimos que o Espírito Santo entrasse no nosso coração. Não é verdade? Ele entrou e começou a fazer um rebuliço santo e sobrenatural em nós. Não é verdade? Ele começou a falar e a gente identificar que Ele estava nos mostrando algo, e a gente, com a autoridade de Jesus, nós mudávamos e vivíamos o sobrenatural. E assim que seja nas nossas vidas, perpetuamente, até a vinda do Senhor. Amém? Vivendo de glória em glória. E assim nós fomos chamados para viver, separados para Deus. E Deus tem um propósito em nós, se manifestar através de nós. Porque Deus nos deu um presente. Não apenas o Espírito Santo, como se apenas fosse pouco. Já é o suficiente, que é o próprio Deus fazendo morada em nós. Mas, em João 17, 18, abre lá. João 17, 18. Jesus, Ele declara em oração a Deus algo especial que Ele deixou para nós. Todo o capítulo 17 é uma oração de Jesus a Deus, no momento de aflição, antes de Ele ir à cruz. E esse momento de aflição, Ele fala, boa parte do clamor dEle é clamando por nós. E Ele diz assim, João 17, versículo 18. Assim como isso a Deus, tá? Jesus orando a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Amém? 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Lá no versículo 18 fala que Ele nos enviou ao mundo, como Deus enviou a Jesus ao mundo, para fazer uma transformação, para nos redimir do pecado, com a morte de cruz, para nos religar ao Pai. Jesus declara a Deus que nos enviou ao mundo, com um propósito: manifestar a glória que Ele nos deu. A mesma glória que Deus deu a Jesus. Você consegue compreender, que o Espírito Santo vai te dar esse entendimento em nome de Jesus, a grandeza do que é isso? No versículo 22 fala: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ou seja, eu os enviei ao mundo para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Pai, eu dei a eles a glória que o Senhor me deste. Ou seja, eu e você somos dotados da glória de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus em uma oração, hoje pode ser o dia. Você vai ter essa oportunidade. E para você que tem o Espírito Santo, você vai compreender o seu papel. O nosso papel como igreja, como servo, como filho, que é brilhar. Mas é brilhar algo especial. Amém? A glória de Deus. E você que ainda não vive, os seus olhos espirituais serão abertos, o milagre vai acontecer nessa noite. Você que está aqui ou você que está em casa,
em nome de Jesus Cristo, você vai ter um entendimento de que Deus te chamou para algo especial. Eu orei no início da palavra falando que realmente eu tinha uma tristeza profunda na minha adolescência e juventude, porque eu achava a vida sem graça, então eu tinha um pensamento, e assim, meu espírito, algo meio depressivo, não tinha muito ânimo em perspectiva de vida, eu achava a vida sem graça, por tudo que diziam que ela era o que podia conquistar. Eu falava só os bens, ou só ter bons filhos e educar bem, e talvez ter uma boa escola. Eu falava, tem um vazio aí. Em Eclesiastes fala que Deus colocou no homem anseio pela eternidade. Deus colocou no homem anseio pela eternidade. E eu percebo que o que eu vivia era um anseio por algo sobrenatural. Porque eu vivia o natural. Tudo aquilo que me diziam, eu perguntava, o que é bom? O que é a vida? O que é o prazer? Me falavam dos prazeres do mundo. Das conquistas, de adquirir, de ter, de conquistar. E eu falava, tá, mas é isso e a gente vai morrer? E vai passar? Acabou? Vai passar. E quem sabe você pode voltar numa outra vida, né? E ser melhor ainda. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada aí. Então aquele anseio de eternidade que tem em todos os seres humanos, por isso que o ateu bate no peito que é ateu, né? Porque ele quer dizer algo contra o anseio das pessoas. Não, eu não creio em Deus, eu não creio. Né? Eu sou cético, não acredito. E muitos que ouvem ficam, mas por que ele não crê? E ficam curiosas no assunto, por quê? Porque todo ser humano tem anseio por entender algo sobrenatural. E na verdade é um anseio pela eternidade, que Deus colocou em nós. Deus declara que colocou em nós lá em Eclesiastes. Amém? Então esse anseio nós temos. E eu encontrei esse anseio, resposta para esse anseio, quando eu encontrei o amor de Deus. E eu falei, agora eu entendo, a minha vida tem propósito, a nossa vida tem um propósito sobrenatural. Não só por agora, mas por toda a eternidade. Nós somos filhos chamados por um propósito sobrenatural. E nesse mesmo capítulo 17, Jesus fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, porque eles não são desse mundo como eu não sou deste mundo. E quando eu conheci esse amor, eu falei, agora eu entendo, é por isso, porque eu entendendo dos prazeres desse mundo, não, aparentemente me satisfazia, porque eu não sou desse mundo. Por isso que você não vai encontrar o seu anseio respondido, e por isso que tanta gente famosa, com milhões e milionários, e adquire tanta coisa, querem tirar sua própria vida, vivem de maneira depressiva, ou têm uma vida de desgosto, porque eles não encontram saciedade no que o mundo diz que vai saciar. Naquilo que supre a necessidade e quer adquirir sempre mais. Chega uma hora que o dinheiro já pode comprar tudo praticamente. Pode ir para qualquer lugar do mundo, pode comprar o carro que for, ou a casa que for, e o anseio da eternidade continua dentro dele, porque ele ainda não vive o propósito de Deus. O buraco está lá. Um buraco que só cabe o amor de Deus, que só é preenchido, e então, mesmo adquirindo as coisas, a gente tem o equilíbrio ideal, é quando o Espírito Santo entra em nós e nos mostra a eternidade. Então, o nosso anseio de eternidade, ele é saciado. E nós encontramos resposta. Por isso que a gente tem prazer de nos reunir como igreja. Tem prazer. Por isso que é lindo ver o irmão, mesmo passando por luta, ele está aqui. A gente está aqui. Se a gente for falar de lutas, irmãos, não é verdade? Jesus amado, nesse mundo, de fato, nós temos aflições. Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus declara sobre mim e sobre você ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Vai passar por perrengue mesmo. Mas tenha bom ânimo, não desista, siga firme, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la, no dia de Cristo. E a gente vai entender toda a aflição, quando o nosso homem natural ele começa a indagar por que estamos passando por isso. Nós somos dotados da glória de Deus, da glória de Deus.
Jesus falou: Pai, não só esses que estão comigo, mas aqueles que vão crer na pregação da palavra. Nós, oi. Fala para o seu irmão: oi. Aí, ó, é você. Você creu na palavra. Amém. Fomos pegos pelo poder de Deus. Amém? Então nós cremos. Então nós temos e somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Mateus 5,14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 14, 15 e 16. Ou seja, você está sendo edificado, transformado por Deus, e a luz de Cristo passa a brilhar na sua vida, porque você manifesta o amor de Deus. E não é para a sua glória, não é para a minha glória, é para a minha honra, é para a glória de Deus. Porque você vai ser colocado num lugar de notoriedade, porque o que está sendo gerado em você é fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo não é para ser admirado como um fruto bonito que deu apenas, é um fruto gerado por poder. É um fruto gerado por unção de Deus. Não é um fruto natural que eu posso gerar em você. É dotado do poder de Deus. Então ele transforma a nossa vida e nós brilhamos. Nós brilhamos. Vós sois a luz do mundo. E não pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Ela está lá sobre um monte, mostrando a transformação de Deus. Como vai esconder? Ela vai aparecer. Ela está sendo transformada. Grandes coisas Deus tem feito sobre aquele lugar. Como vai desaparecer? Vai iluminar. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas coloca no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Ou seja, a luz é feita para iluminar. E Deus está se assemelhando à luz que é feita para iluminar sobre os filhos, do versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Para que vejam as boas obras que acontecem na sua vida, que Deus tem feito na sua vida, e glorifique o Pai que está no céu. Amém? Então o que vai acontecer? Vai ter transformação. O Espírito Santo em ti vai transformar. Não adianta só estudar. Não adianta só ler, porque a letra mata. A letra mata. Mas o Espírito, ele vivifica. Isso é palavra de Deus. O Espírito, ele vivifica. Então, se você lê por ler, tem famosos aí que leu a Bíblia 5, 6 vezes. E está aí. Não vivendo o propósito de Deus, não vivendo em comunhão com Deus. Mas o Espírito vivifica, porque o que vai ser ministrado através da palavra de Deus na sua vida, no seu íntimo com Deus, é que o Espírito vai gerar algo em você, e vai haver a transformação. E a transformação você vai permitir ou não permitir, porque o Espírito Santo vai falar com você. E quando é transformado, é notório. Não para que você venha se ensoberbecer, mas para que todo mundo veja a glória de Deus, e vidas sejam transformadas. Amém? Glória a Deus. E nós temos um exemplo aqui. O apóstolo Paulo, em um momento, entre tantos na vida dele, abre a Bíblia em Atos 16, 6. Eu tinha falado de Eclesiastes, né, que Deus colocou anseio da eternidade. Diz assim: tudo fez formoso a seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eclesiastes 3, 11. Atos 16, 6. Vamos ler Bíblia, amém? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, entraram e intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu.
E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Amém? O que está acontecendo aqui? Paulo, levado por Deus para pregar o Evangelho, ele queria pregar o Evangelho na Ásia. Ele pensou, vamos começar na Ásia. Aqui, esse tempo, agora, com Silas, ele começa a pregar o Evangelho e ele vai em caminho da Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo de ir à Ásia. Ou seja, o Espírito Santo tem um plano, ele tem uma agenda para mim e para você. Ele tem um plano de onde você deve ir, o que você deve cumprir. Porque por muitas vezes nós vivemos segundo a nossa vontade, aquilo que temos que fazer, o que queremos fazer. E nem sempre perguntamos: Espírito Santo, é para eu ir para cá? É para eu fazer tal coisa? Isso não é para o apóstolo Paulo, é para cada um de nós, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? E Jesus declarou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E Ele vai te ensinar e me ensinar em nome de Jesus. Amém? Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. O que houve? Paulo, ele tem uma visão de um homem pedindo ajuda na Macedônia. O Espírito Santo dá a ele uma visão, dizendo, impelindo a ele: olha, é necessário que vocês venham nos ajudar. Então eles foram em direção à Macedônia, e a primeira cidade da Macedônia é Filipe. E a Ásia é perto ali, é ligado com a Europa, né, a extremidade da Ásia. Então ele deixou de ir para a Ásia e foi para a Europa, que é em Filipe, e na Macedônia já é a Europa. Versículo 16, um pouco mais à frente. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O que está acontecendo aqui? Eles começam a pregar naquela cidade, e eles pregavam, algumas mulheres se reuniram. Era uma cidade que ainda não tinha igreja. As igrejas, geralmente, tinham o concílio de 12 famílias, e ali se formava uma igreja. Até então não tinha 12 famílias. Então eles chegavam às cidades e eles procuravam um lugar de oração, um lugar para orar. Então eles foram orar um pouco antes dessa passagem. No momento de oração e de palavra ministrada aos que estavam ali, Lídia, ela se converteu, a família toda dela, e tinham muitas mulheres que tinham poder aquisitivo, que passaram a abençoar o ministério de Paulo também. A igreja posterior de Filipenses, né, porque aqui é o início da palavra pregada em Filipe, é uma das igrejas que mais abençoou e sustentou o ministério de Paulo. E ele estava ali, iniciando o trabalho. E depois que a família de Lídia se converteu, eles indo pelo caminho, tinha uma mulher possuída de um espírito imundo, e ficava, que ela trazia lucro aos seus senhores. Era um espírito de adivinhação que estava dentro dela. Como lemos aqui em 16. Ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Presta bem atenção. Você vê que quem escreve esse livro de Atos é Lucas, o médico amado. Ele escreve, e aqui ele começa a escrever na primeira pessoa, ou seja, ele estava com Paulo e Silas neste tempo. No 16, e acontecendo que, indo nós à oração, nós, ou seja, Lucas estava naquele momento junto. E aquela mulher falava, anunciavam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela falava para todo lado. Versículo 18, isto fez por muitos dias, mas Paulo
Perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Ou seja, Paulo identificou ao longo dos dias que aquele espírito não era o espírito vindo de Deus, por mais que ela exaltasse eles. Ela estava declarando que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Amém? Palavras, mas o que acontecia? O espírito imundo queria trazer confusão naquela situação. Queria também trazer orgulho no coração de Paulo e Silas, porque elas declaravam em alta voz, falando: olha, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, na intimidade com o Espírito Santo, ele percebeu: isso não provém de Deus. Já são muitos dias. Ela não para. Então Paulo vai e repreende. Ele repreende e o espírito imundo sai daquela vida. Mas que espírito imundo saiu da vida dela? O espírito de adivinhação. Vamos prosseguir. 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. O que aconteceu? O lucro deles começou a ir embora, porque aquela mulher foi liberta do espírito imundo. O que Deus nos leva a fazer através do Espírito Santo de Deus, com a luz dele, sendo reluzente na minha e na sua vida? Algo sobrenatural numa cidade. Nós estamos no ano de eleição, e a gente fica a partir daquele, acolá, direita, esquerda, não é verdade? Para frente, para trás, e tanta coisa. Mas na verdade nós sabemos que o que traz transformação a uma sociedade é o poder de Deus. E aqui é a prova de que o poder de Deus faz a diferença. Existia uma corrupção na cidade de Filipos. Existia uma corrupção de uma mentira, ou seja, algo ilegal, algo que não provinha de Deus, algo que trazia confusão, que vinha mentira sobre as vidas. E Paulo foi levado pelo Espírito Santo a repreender, libertar aquela cidade daquele mal, daquilo que corrompia a parte da sociedade. Então, houve um rebuliço na cidade. Aquela corrupção, aquilo que levava à desonestidade, o poder de Deus começou a transformar a cidade. O poder de Deus chegou naquele lugar, transforma a vida de Lídia, liberta aquela mulher que estava possessa do espírito de adivinhação, porque o poder de Deus faz a diferença na cidade, através de filhos amados, filhos escolhidos, redimidos como eu e você. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo ter liberdade em nós, falar através de nós, para que a gente repreenda, para que a gente pregue o amor de Jesus, para que a gente leve esperança, que a esperança não é eu e você, a esperança é o que comporta no nosso coração e na nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então o que nós vamos levar é esperança àqueles que estão morrendo, que é o poder de Deus. E Paulo repreende, aquela vida é liberta, e os seus senhores, eles começam a ficar furiosos, porque foi mexido, o poder de Deus mexeu em uma parte de corrupção da cidade de Filipos. A purificação, a transformação de Deus chegou numa cidade. E é o que Deus faz através dos filhos. Amém? Onde eu parei? Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Existia uma lei em que judeu não podia pregar para cidadãos romanos. Não podia pregar. E eles pegaram nesse lado e falaram: eles estão querendo passar os costumes deles para nós. Então eles estão trazendo um alvoroço aqui. Mas na verdade eles tomaram aquela posição
Não pela pregação, pela transformação de Lídia apenas, mas porque uma corrupção foi purificada, um erro foi purificado naquela cidade. O lucro que traziam aos seus senhores foi totalmente destruído através daquela mulher endemoniada. Amém? Então, pegaram, colocaram eles na praça e começaram a julgar Paulo e Silas, e Lucas lá, observando tudo. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, eu vou ler o 22 para dar a introdução. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, eles apanharam, eles sofreram açoites públicos, porque essa era a condenação daqueles que pregavam aos romanos, cidadãos romanos que ali eram, que a Macedônia fazia parte do Estado romano ali. Então eles foram açoitados, mas a gente lembra a pregação de Jesus, a primícia da pregação de Jesus, quando ele declara: bem-aventurado aquele que, por amor do meu nome, passar por perseguição. Amém? Tinha um propósito, ou seja, você passa por tribulação para pregar o amor de Deus, para levar o amor de Jesus. Você passa por necessidade, você passa por alguns momentos de não ter algo que você julga ser necessário para a sua vida. E isso tem te impedido de levar o amor de Jesus, isso tem te impedido de buscar uma intimidade que vai gerar uma transformação na sua vida. Esse era o ministério de Paulo, o chamado de Paulo. Mas o seu ministério é propagar o amor de Deus. Porque os frutos do Espírito Santo vai ser gerado através da sua vida. E para ser gerado através da sua vida, vai ter transformação na sua vida. E para ter transformação, vai ter luta, porque é mudança de vida. Mudança de vida é deixar os maus costumes, deixar com que a unção de Deus nos sare, nos limpe as nossas feridas e nos leve adiante. E tenha essa mudança de vida. Nós passaremos por aflições. E eles foram açoitados. E deram ordem para que eles fossem bem guardados. 24. O qual, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, não era apenas na cela, era no cárcere interior da cela. Dentro da cela tinha um cárcere mais privado ainda. E eles foram ali amarrados no tronco, segurou os pés no tronco. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ou seja, eles adoraram a Deus e as prisões caíram. Os muros caíram, as prisões se abriram. E eles estavam ali prontos a serem libertos, num momento de maior angústia. Imagina você, Deus te fala: olha, você não vá para essa cidade, não faça tal coisa. O Espírito Santo te fala assim: você precisa fazer esta coisa, ir para tal cidade. Você precisa ir para Macedônia, para Filipos. Eu quero que você vá para lá. E você obedece, porque você viu um homem numa visão clamando por ajuda. E você era esse instrumento, você vai. E você chega lá e tem uma conversão de Lídia, que lindo, você é edificado. Mas esse Deus que te levou para este lugar, é o mesmo Deus que te permite ser açoitado, ser preso no mais profundo da cadeia. É um Deus que te permite passar por isso, por um propósito, que nós que conhecemos a palavra, sabemos qual é o propósito.
Mas imagina Paulo no seu íntimo. O que ele pensava no cárcere? O que ele pensava? Ele falou, meu Deus, Pai, mas eu te obedeci, o que você perguntaria? O que você indagaria para Deus na sua oração? Ah, mas Paulo adorou, eu adorava porque as portas da prisão iam se abrir. Nós conhecemos a palavra, glória a Deus por isso, mas imagina se você não conhecesse, o que você pensaria? Deus, eu te obedeci, Senhor. Eu te obedeci, Pai. Como vai ser? E o mesmo Deus que te transforma, é o mesmo Deus que te sara, o mesmo Deus que te converte, é o mesmo Deus que aponta os seus pecados para que você seja purificado. O mesmo Deus que faz com que você tenha aquele amor maravilhoso, do primeiro amor, que nós nunca podemos e devemos deixar, esse primeiro amor, que fez a nossa vida ser transformada, é o mesmo Deus que abre os seus olhos espirituais para o pecado que está na sua vida e ser sarado. E por muitas vezes, sarar desse pecado dói, é difícil, porque você precisa deixar ele de lado, se arrepender e crescer. Se arrepender e crescer. E Paulo estava lá. O mesmo Deus. E é o mesmo Deus que entrega seu único filho em favor da minha e da sua vida e não poupou a vida do seu filho. Envia seu filho em favor das nossas vidas e morre morte de cruz. E eu sempre falo essa frase. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça de Deus matou um inocente em meu e seu favor. O seu próprio filho. Então não queira entender a justiça de Deus. Sirva a Deus, porque nós sabemos que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que tem os propósitos dele para nós. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, ele clama, e o carcereiro fica desesperado, porque ele falou, todos fugiram. Então ele pega ali algo para se matar. Deixa eu ver onde eu parei. 28, né? Obrigado. O 27 diz, acordando os carcereiros e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou, 28, com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Olha o poder de Deus, irmãos. 29, e pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Amém? Ele se prostraram diante de Paulo e Silas, porque ele não entendia. Ele falou, meu Deus do céu, quase que adorando Paulo e Silas. Mas saiba, a palavra de Deus nos esquadrinha, para que a gente entenda, porque Paulo e Silas sabem de quem era a glória. Mas eles foram exaltados naquele momento, porque eles escolheram adorar a Deus. E Deus foi justo, juiz, e derramou unção sobre a vida deles, para o sobrenatural se cumprir na vida do carcereiro. Ou seja, você nasceu para brilhar a luz de Cristo. Como a mulher exaltava Paulo e Silas, ali o espírito imundo, aliás, trazendo possivelmente soberba no coração de Paulo e Silas, aquele carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas. E poderia vir soberba no coração deles. Então saiba, quando o Senhor exaltar a sua vida, porque Ele vai exaltar, porque é fidelidade dEle, porque é o mover do Espírito Santo em você, é transformação de vida. Transformação de vida é tudo notório. É notório que você mudou, porque a gente vê os frutos, esses frutos permanecem. E as vidas vão bater no seu ombro e falar assim, ó, você, que demais, hein? Que transformação. Lembra que Jesus falou em João, a Deus, Senhor, eu os enviei a esse mundo, eu lhes dei a minha glória, para que o mundo saiba que eu sou Deus. Que o mundo saiba que o Senhor me enviou ao mundo. Paulo e Silas foram exaltados, porque o que era realmente exaltado na vida deles era a glória de Deus. Eles estavam sendo notórios,
como nós seremos notórios, porque seremos propagadores do Evangelho de Cristo. Mas nós não vamos preparar se nós trouxermos a glória para nós. Porque a unção, ó, ela vai embora. Porque o importante, João Batista falou, é que ele cresça e a gente diminua. Paulo, ele era meio turrão, sabia? Paulo era turrão. Tanto que Deus colocou ele um espinho na carne para que ele lembrasse de onde ele veio, para que ele não se ensoberbecesse. Então Deus quer tratar no nosso íntimo em detalhes. Quando você quer se ensoberbecer, se achar que é notoriedade, quer que alguém fale para você, não tem necessidade. Você já tem o necessário para ser muito grato, que é a glória de Deus, que Jesus declarou que já derramou sobre a sua vida. Você já tem o necessário para ficar feliz e grato e se achar digno. Porque o diabo quer colocar na sua cabeça que você não é digno desse amor, que você não tem capacidade de servir. A capacitação vem de Deus. A capacitação vem do alto. A capacitação é o Espírito Santo que habita na sua vida e te faz um servo digno do amor de Deus. Claro que a graça nos alcançou, é um favor imerecido, nós não merecemos, mas o ato de Jesus na cruz, o que Ele fez por nós, fez nós aptos a receber o Espírito Santo de Deus em nós. Então você é digno de receber o Espírito Santo, em nome de Jesus. E Paulo declarou, todos nós estamos aqui. Era tão sobrenatural que todos estavam lá. 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? O carcereiro disse. 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém? O carcereiro ainda lavou as feridas de Paulo e Silas, porque eles estavam com as costas em carne viva. Os açoites eram duros, irmãos. Quando ele adorou na prisão, ele estava com as costas em carne viva, irmãos. E ele escolheu adorar. Você tem uma canção de escape? Tem? Quando eu estou na tribulação, eu sempre... Porque às vezes, quando você está na comunhão com os irmãos, você fala, vamos tocar uma aí. Ninguém acha uma música, né? Demora para lembrar. Os levitas, eles têm a pastinha justamente por isso, viu, irmãos? Para ajudar a lembrar. Mas é difícil, então eu tenho uma música de escape, que é grande é o Senhor, o único digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Quando eu me vejo em tribulação, eu lembro dessa canção, porque é a que marcou a minha vida, mas não só por marcar a minha vida, é porque o grande é a deixa, eu nunca esqueço por causa do início. Você tem uma música? Ou as músicas por aí têm roubado sua atenção? Canta ela agora aí, vai, em nome de Jesus. Pode cantar. Você de casa aí canta também. Está aí. Porque no meio da tribulação e da aflição, escolha adorar a Deus. Mas não apenas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque aquela tribulação que você está passando, o milagre vai acontecer para que o amor de Deus seja manifesto na sua vida. Você transformado, você viva essa novidade de vida, mas essa novidade de vida transforme vidas. Uns aos outros. O que Jesus falou? Que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. É mandamento do Senhor, uns aos outros.
Ou seja, essa transformação vai gerar transformação na vida do próximo. Os frutos do Espírito Santo que está em Gálatas 5. Amém? Vamos abrir em Gálatas 5. Eu estou finalizando. Cinco, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? O que é o fruto do Espírito? É o Espírito Santo em você gera essas transformações. Ele te traz paz, amor, alegria, longanimidade, ser tardio em irar-se, benigno, bondade, fé, mansidão e equilíbrio, que é temperança. Contra essas coisas não tem lei. Sabe por que não tem lei? Porque é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo cumpriu. E os sábios, aqueles que tinham responsabilidade sobre a prisão deles, quando soube do acontecido, mandou soltar Paulo e Silas, porque também descobriram que ele era cidadão romano. Porque Paulo tinha cidadania romana. E eles ficaram desesperados porque nós prendemos um cidadão romano. Ou seja, ele podia pregar. Ele podia pregar aos romanos. Só que Paulo ficou em silêncio, porque ele sabia que algo iria acontecer na prisão dele. Como ele ia pregar por carcereiro? Ele tomou açoite por conta de uma vida, de uma família. Porque ele nasceu para brilhar, a luz de Cristo. Então, irmãos, eles estavam na cadeia, adorando, e sabendo que o milagre ia acontecer, crendo no milagre, o milagre vai acontecer, se sentindo dignos de passar tribulação e perseguição por Cristo, dignos, porque Jesus tinha pregado no monte das bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que por amor do meu nome passar por perseguição, e eles estavam passando perseguição porque eles obedeceram ir para Macedônia, em Filipos, e eles obedeceram e foram, e ele não. Quando ele foi julgado na praça, ele não falou, eu sou cidadão romano. Nós não falaríamos, a primeira coisa que nós falaríamos, irmãos? Não, desculpa, eu sou cidadão romano. Ah, é? É. Ele ficou calado. Porque, não está relatado, eu creio, o Espírito Santo já falava, quieto, silêncio. E Provérbios fala que aquele que fica em silêncio em muitos momentos passa por sábio, viu? Se você não se acha tão sábio, Deus derrama sabedoria sobre a tua vida. Mas fique em silêncio muitas vezes, que você vai passar por sábio. Em nome de Jesus. Ele ficou em silêncio. Açoite. Silêncio. Por causa da vida de uma família. Por causa das vidas, né? Por causa de uma família. Que Cristo brilha em nós. Notoriedade. Sim. Porque é a luz de Cristo. Você é dotado de algo sobrenatural. O Espírito Santo em você é sobrenatural. É algo do natural que você pode ver. Eu falo também sempre, coloca a tua régua no sobrenatural, não no natural. Até porque Deus fala que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Que ama o mundo e o que há no mundo é inimigo de Deus. O parâmetro do mundo é o que os olhos podem ver. Aquela conquista, aquela casa, aquele carro, aquela coisa. Deus pode te dar e te abençoar. Mas se o seu parâmetro é esse, você pode conquistar e deve conquistar. Mas você está nivelando pelos valores do mundo. Agora, nivela pelo nível daquele que não chegou ao ouvido, não chegou ao coração, não chegou aos olhos, jamais chegou ao coração humano, tudo o que Deus tem preparado para aquele que o ama e o busca. Deixa você ser nivelado pelo sobrenatural que vai acontecer.
no próximo dia. A transformação. Então entenda, irmãos, a luta que você está passando, ela é pequena diante do sobrenatural que Deus vai fazer. A luta que você está passando, ela é minúscula perto da grandiosidade do que você foi chamado para propagar. Você foi chamado para ser luz e para ser colocado em notoriedade para que Cristo seja exaltado. Então a sua luta, ela é pequena. Ela vai passar. Ela vai passar. E você vai ser tratado com ela. Você vai ser edificado. Porque nós não somos desse mundo. Queria chamar o Ministério de Louvor. Nós não somos desse mundo. Amém? Pode virar para quem está do seu lado e falar assim: você é um ET, em nome de Jesus. Não se escandaliza não, mano. Irmão, ET é extraterrestre. Nós não somos da Terra. Amém? Você é um ET. Porque você é do céu. Você foi chamado para a eternidade. Em nome de Jesus, se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, creia no sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Não viva essa derrota que o mundo coloca sobre nós. Essa necessidade de adquirir, de ter, adquirir e ter. E você entra num vício demoníaco, destruidor de vidas, de famílias. Quando os seus olhos precisam estar para o eterno. Mas como você olha para o eterno? Olhando para o céu, porque você é um extraterrestre? Não! Olhando para o Espírito Santo que habita em você e sendo íntimo dele. Mateus 6,6. Entra no teu aposento em secreto, teu quarto, fecha a tua porta. E busca a Deus em secreto, que em secreto vai te recompensar. Simples assim. Mas como acesso sobrenatural? Aqui, irmãos, o Espírito Santo habita em você. Habita em você, fala com Ele. Ele tem uma agenda para a sua vida. Ele tem um caminho, Ele tem uma data para você. Uma data, olha, aqui é para você estar aqui por enquanto. Como Ele fez com Paulo, para ganhar uma vida. E aquela família foi transformada pelo poder de Deus. Debaixo de açoites. Debaixo de paulada, irmãos. Chicotadas. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Romanos 1,16 diz assim, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar porque nós vivemos uma vida de honra, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é salvação para aquele que crê. Ou seja, você é um ser humano ambulante do que leva o poder de Deus aonde você for, que é a porta de salvação para o perdido que cruza o teu caminho. Você é dotado do que é necessário para que ele tenha uma vida transformada, ao abrir os seus lábios. Mas o Espírito Santo vai te ensinar coisas excelentes. O Espírito Santo vai te ensinar a guerrear contra coisas que destroem uma vida. Como, por exemplo, a religiosidade. Quando nós achamos que já entendemos tudo. E naturalmente a gente impede o Espírito Santo de agir. Quando ao invés de a gente vir para buscar o Deus Todo-Poderoso e exaltar o Deus Todo-Poderoso, nossa mente automática, ela já entra aqui julgando. Ah, mas esse que vai ministrar o louvor. Ai, mas esse que vai pregar. Ai, mas o ar-condicionado está não sei o quê. Ai, será que vão ligar? Ai, meu Deus do céu. Ai, vou ficar aqui, não vou adorar não. Você analisa o que está acontecendo, em vez de você estar mergulhado na presença de Deus. O que eu vim fazer para Deus nesse culto? Eu vim adorar o Senhor eterno. Eu não quero saber, com todo respeito que está fazendo do meu lado, adore a Deus aí. Eu quero adorar a Deus. Eu quero receber a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelo ministério de louvor, porque eles ensaiam, treinam, estão aqui. Então quem estiver lá vai ser instrumento e canal de Deus.
independente de quem seja, porque Deus colocou ali com um propósito. Se preocupe com as coisas que se deve preocupar, que é com o poder de Deus na sua vida, com o Espírito Santo na sua vida. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Nós somos justificados por Deus, a justiça de Deus se faz real em mim e você. Sabe qual é a justiça de Deus na terra? Quando um filho manifesta o amor dele, porque ele fala: ah, Senhor, eu deixei eles na terra para cumprirem o propósito, para que a vida reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E como ele vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor? Através da transformação que está acontecendo na sua vida. E você vai glorificar Deus, é o poder de Deus. Porque eu era um grosso com a minha esposa e hoje eu não sou mais um grosso. Eu entendi que o Espírito Santo em mim transforma a minha atitude. Eu era um agressor e não sou mais um agressor. Eu fui perdoado, lavado e redimido e limpo. Porque eu era uma mulher ou qualquer pessoa que invejava todo mundo que tinha ou conquistava. Ai, que lindo que tem, que bom que conseguiu. Mas no coração tem inveja. E Deus me transformou. E você leva o amor de Cristo. Então a justiça de Deus fica real e notória através da sua vida. Nós somos justificados, temos direito. Nós somos justificados com o que Jesus fez na cruz em nosso favor. Mas a justiça de Deus se torna real na terra quando o brilho de Cristo é exaltado através dos filhos que Ele deixou aqui com esse propósito, que sou eu e você. É excelente o que a gente tem para fazer. É sobrenatural o que a gente tem para fazer. Ah, mas Paulo teve que ir aí para a Europa. A sua Europa pode ser sua casa, sua faculdade, sua sala, a tua intimidade com Deus, para que depois você vá a outros lugares. Mas a luz de Cristo vai brilhar através de você. Você nasceu para ser luz. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos, declara sobre a sua vida, profetiza sobre a sua vida. Senhor, eu nasci para ser luz, Pai. Eu tomo posse do chamado que o Senhor tem para mim, de ser filho transformado, lavado pelo teu sangue. Envia-me a mim, Senhor, seja onde for. Eu quero ser luz, levar o teu amor. Profetiza sobre a tua vida em nome de Jesus.